Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus possa entrar em nossos corações e sermos envolvidos nesta noite com mais um encontro junto ao Evangelho do Mestre Jesus e a sua direção sobre todos nós, né? O capítulo de hoje, o capítulo 11 do Evangelho, que nos traz amar o próximo como a si mesmo. Jesus colocando como direção na nossa vida a direção do amor, a lei do amor em primeiro lugar. Nos coloca como sendo o amor o maior mandamento na nossa vida, como lei universal a todos nós, o caminho para sermos felizes, o caminho para sermos compreendidos, o caminho para aceitarmos, né? É essa direção que Ele mesmo nos traz. E Ele nos diz assim: fazei aos homens tudo o que quereis que Ele vos faça, pois esta é a lei e os profetas. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Então nós podemos entender como esse amar ao próximo como a si mesmo, essa direção que Jesus nos traz para fazermos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Esse é o caminho seguro. Qualquer dúvida que tenhamos em decisões que devemos tomar, simplesmente nós devemos pensar, olha só, primeiramente em nós. O que eu gostaria que fizessem comigo? Que palavras eu gostaria que fosse usada quando alguém fosse falar comigo? Essa é a direção segura. Todos nós temos os nossos sentimentos bons e temos também sentimentos que é o contrário à caridade de Jesus, né? Isso é inato do ser humano. Nós não fazemos todas as coisas certas. Algumas vezes a gente, vamos dizer assim, naquele momento a gente não reflete muito naquilo que está fazendo. E provavelmente vem o erro nosso, né? Que ele vem numa forma de aprendizado na nossa vida. E quando nós refletimos e pensamos, quando cada um de nós que aqui estamos erramos, vamos pensar em algum momento que nós fizemos algo da qual nós viemos depois a se arrepender por consequências que vieram e por nós mesmos refletirmos que poderíamos ter feito diferente. Que reação nós esperamos para que o outro tenha conosco? Ficamos pensando como seremos recebidos, como seremos julgados. E na verdade nós esperamos que o outro nos compreenda, que entenda os motivos que nos levaram, né, a ter aquela atitude, a falar aquelas palavras, a termos aqueles gestos, a tomarmos certas decisões. Então nós esperamos sempre que o outro nos compreenda. Isso quer dizer, a gente espera que o outro se coloque no nosso lugar. E muitas vezes isso não ocorre, né? E aí nós nos frustramos, a gente se decepciona, a gente acha que o outro não nos quer tão bem assim. Por isso essa direção de Jesus na nossa vida, ela é certa, ela é segura. Então está pedindo que a gente, né, que nós façamos para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. E motivos nós temos bastante, né? Situações nós temos bastante. Nós vivemos em um lar com os nossos familiares que tá aí, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, nós nos agregamos no mesmo espaço. E essa convivência com a diferença nos traz no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, as dificuldades para serem acertadas, para serem compreendidas. Nós trabalhamos, nós temos um momento de
do nosso trabalho, do nosso ganha-pão, a qual nós convivemos com as outras pessoas também, que são diferentes em sentimentos, assim, em pensar, né? Cada um de nós temos uma vivência, e quando nós nos unimos nesta diferença de pensamento, de direção, de olhar, né? De compreensão, nós temos essa oportunidade, porque a gente se defronta com essas dificuldades. E o outro espera de nós também esse amor, que na verdade é uma lei do amor, né? Esse amor simples, que é direcionarmos ao outro sem julgamentos. Nós direcionarmos o outro com um olhar sempre de compreensão. Nós queremos também ser compreendidos. E as palavras que nós direcionamos, ela tem que ser de conforto, ela tem que ser de entendimento. Isso nos faz se sentir felizes. Nos colocamos nesse lugar do outro que estamos falando, e é da mesma forma. Em qualquer lugar que entramos, nós queremos ser bem recebidos. O que fazemos, nós gostamos também do elogio do outro. Nós gostamos da palavra doce, da palavra amável. Nós precisamos também desse olhar que Jesus tem para conosco. Já imaginamos um Jesus acusador? Impossível, né? Impossível. Nós nos recorremos a Jesus porque nós temos em Jesus a total compreensão, né? Esse amor puro, esse amor verdadeiro. E Ele tem para com todos nós sobre a terra. Por mais que nós erramos, por mais que nós tomamos caminhos impensados, é a Jesus que nós recorremos nas nossas orações. Por quê? Porque Ele é seguro, porque Ele nos dá confiança, nós nos sentimos plenamente amados e acolhidos. E Ele diz que nós possamos, né, nós podemos fazer o que Ele faz e muito mais, está no Evangelho de Jesus. E essa direção que Ele está dando, Ele está dizendo para nós que é possível. Ele está nos mostrando que o caminho que nós temos que tomar para que a gente possa sentir seguro com o outro, para que o outro possa se sentir seguro conosco, aquele alguém que pode contar conosco a qualquer momento e que nós possamos contar com eles também. Amor. Amor em tudo que nós viermos fazer. Sabermos voltarmos para nós, sabermos que nós erramos também. E quando erramos, o que mais nós queremos é ser compreendidos. É isso que Jesus faz conosco, nos compreende e nos pede para que possamos compreender o outro também, né? Para sermos felizes. O reino de Deus, como está no Evangelho, ele é comparado, né? a como um rei, que ele resolve prestar conta a seus servos. Então ele começa chamando, né, alguém que devia para eles uma certa quantia em dinheiro. E como ele não tinha condições de pagar, então ele pede que ele venda sua esposa, seus filhos, para ressarcir aquilo que ele devia. E o servo então pede que ele tenha paciência, com toda a humildade, com todo o coração, ele pede: tenhas paciência, que eu vou te ressarcir daquilo que eu devo. E esse rei então se compadece, ele tem compaixão do outro e pede que o vá, né? E perdoa a sua dívida. Saindo dali, esse servo não demora muito. É como nós, né? A gente faz as coisas, faz no momento que a gente erra, mas a gente esquece que nós somos iguais a todos, que o outro erra também, né? E quando acusamos o outro, nós esquecemos que nós erramos também. E esse servo sai dali e no meio do caminho ele encontra alguém que também lhe devia.
Só que ele faz totalmente ao contrário. Ele cobra, quer ser ressarcido da dívida que ele tinha para com esse outro, e o outro pede também para que ele tenha paciência de esperar, mas ele não tem essa mesma compreensão. Ele acusa, o joga na prisão até que ele lhe pague tudo, até o último vintém daquilo que ele estava devendo. Aqueles que estavam ali por perto, observando, retornam ao rei e conta o ocorrido. E ele então lhe chama o Senhor, Como que ele tinha feito? Ele veio pedir que tivesse paciência e ele tinha esperado. E aquela lição era para ele ter aprendido, de que ele também deveria fazer para o outro aquilo que ele gostaria que tivesse feito com ele. E que foi feito, na verdade. Ele quis ser compreendido, ele quis ser amado, e ele teve esse amor. Mas ele mesmo fez com o outro aquilo que ele desejou que fizessem com ele? Não, nesse caso ele fez um pouco ao contrário. Então são exemplos no Evangelho de Jesus, histórias, exemplos que nos é trazido para que a gente reflita sobre as nossas atitudes, sobre nós entendermos que o ser humano ele é feito de amor e que ele precisa ser despertado para isso. Que a direção, o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a uma paz interior na qual nós buscamos, ela está dentro de nós, esse caminho está dentro de nós, porque a direção é de Jesus. Ele veio até nós, passou por nós, dando esse exemplo. E através do seu evangelho deixado, nos dá a direção a ser seguida. Amar o próximo como a si mesmo é desejar ao outro, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Nós gostaríamos muito que quando nós estivéssemos em situações difíceis, alguém nos acolhesse. Façamos também, acolhemos os outros. Nós gostaríamos que alguém conversasse com Deus, pedindo ao nosso favor, quando necessitamos. Façamos também, que tenhamos esse olhar para com os nossos irmãos no mundo, tão difícil, E nessa situação que nós estamos vivenciando, o quanto nós possamos, em nossas orações, interceder pelos nossos irmãos que sofrem. Que nós possamos também usar as palavras doces, mais calmas, mais compreensivas, porque é isso que nós desejamos que o outro tenha conosco também. E quando nós dirigimos ao Pai, perdoa, Pai, as nossas faltas. Ele sempre nos dá a direção que nós precisamos tomar. Se tem algum mal entendido com o nosso irmão, reconcilia-te primeiro, para depois vir a mim. Amar ao próximo como a si mesmo. A direção segura. Não existe outro caminho, porque é a lei do amor. Que todos nós possamos pôr em prática aquilo que está no nosso coração, guardadinho lá no fundo, para com todos aqueles que estão à nossa volta. Porque tudo que nós fazemos retorna para nós. E que nós possamos começar por nós mesmos a dividir esse amor que está dentro de cada um de nós com aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus, como direção na nossa vida, nesta noite, neste momento que nos encontramos, Ele seja um presente a todos nós. Esse presente de uma direção para a paz interior de cada um de nós.
Que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco e que ela seja sentida por todos aqueles que passarem por nós.